E aí, meus queridos e queridas, atualizou tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Hoje eu vou tentar fazer tu entender o porquê que ainda não recebesse propostas do empréstimo consignado CLT. Pessoal, em cima de informações que eu tô vendo que estão sendo bem relevantes a mercado, como por exemplo, algumas informações de banco que eu tô achando bem delicado até de comentar, mas eu vou ter que comentar porque eu quero tentar esclarecer melhor as possibilidades que está acontecendo com vocês e também algumas informações bem relevantes e dicas importantes que vão servir para tu tentares receber proposta. Em primeiro momento, eu acho que tu tá tendo um livramento se tu não vê nenhuma proposta de empréstimo consignatório do CLT. E eu vou te explicar no final do vídeo por que eu acredito que está tendo um livramento para te não pegar esse empréstimo, que na minha opinião é um empréstimo com... Cara, não posso falar aqui porque o vídeo vai ser exposto ao público. Então, vamos lá. Por que tu não está recebendo propostas de empréstimo? Existem alguns detalhes que tem que ser bem relevante e o último detalhe, para mim, é o checkmate. Mas vamos lá. Primeiro, pelo que eu anotei aqui tudo em cima das informações dentro do mercado. A alta demanda e instabilidade do mercado é a primeira causa que está acontecendo, tá, gente? Por que tá todo mundo esperando a data 25 de abril? Porque a data 25 de abril vai ser onde vai estar implementado redondinho o sistema do Dataprev com as instituições bancárias. Por que então tem alguns bancos que estão conseguindo, outros não? Aí entra depois no outro detalhe que eu vou dar para vocês, que é a dica para conseguir ter oferta de crédito. Mas vamos lá. Então, por essa falta de a agilidade do Dataprev com as instituições financeiras, tem muitos bancos que ainda não entraram. A gente está vendo no mercado, muitos bancos não entraram ainda. Entraram mais as financeiras, Facta, Agibank, agora entrou Banco Pan, entrou PicPay, outras financeiras, Mercantil já estava. Então outras financeiras estão entrando no mercado e está melhorando, mas ainda não está 100%. Então assim, ó, ainda espera vir melhores ofertas de crédito. Bom, a falta de integração do sistema, que é a segunda, por tu não saber quanto tu tá devendo para outro banco, tu não, o banco, vamos supor, o Banco do Brasil quer te dar uma oferta, olha teu CPF, mas tem um asterisco. A gente não tem ainda a integração dos sistemas. Então o Banco do Brasil não sabe quanto tá devendo nos outros bancos. Por mais que ele queira te mandar uma oferta, isso é um exemplo, tá? Ele não sabe se tu já não tá usando uma margem consignatória razoável. Então, por essa falta de transparência, os bancos não estão conseguindo te entregar essas concessões de crédito e taxas. Então, a partir do dia 25 de abril, vai estar melhor possibilidade para ele. Então, Vinícius, eu tenho um empréstimo, vou poder tirar outro? Ele vai usar um empréstimo para quitar outro. Outra coisa que estão me perguntando, Vinícius, se eu já usei um empréstimo, já usei um pouco da margem consignatória, eu vou conseguir tirar outro? No site do governo diz, mas também dizia no site do Banco do Brasil que tu não precisava ser cliente para ter oferta de crédito, e hoje eu vejo que só os clientes estão conseguindo, ou se tu não é cliente tem que abrir conta. Então assim, ó, uma coisa é o que está dizendo, outra coisa é o fato acontecer. Ali diz, se é 35% de margem consignatória, tu pode usar os 35%. Se tu usou 20%, tu pode usar os outros 15%. O normal de qualquer empréstimo consignatório é esse. Eu acredito que vai continuar nesse padrão também. Ó, dados desatualizados e inconsistentes. Isso eu acredito que não esteja mais um grande problema. Muitas pessoas já atualizaram a carteira digital de trabalho. Uma coisa que eu aconselho, se tu não está recebendo proposta, primeira dica, apaga o aplicativo da carteira digital e instala novamente. Isso está ajudando a resolver, porque acontece o que, gente? Existe um sistema, principalmente em Androids, tá? Que é a memória cache. Quando dá muito problema, tá? Esse problema ele é registrado na memória cache, porque a memória cache serve para quê? Para facilitar. Ele vai salvando um monte de sisteminha e para abrir o aplicativo mais rápido, ele já deixa salvo. Então esse erro pode estar sendo acontecido de ter salvo esse problema. Então, desinstala e instala, pode ser que funcione. É só apenas uma dica desse problema que pode estar acontecendo. E a margem consignatória não é suficiente. Mas Vinícius, como assim minha margem consignatória não é insuficiente? Eu tenho. Pode ser. Como eu te falei, como não tem transparência, os bancos acabam não sabendo. A última é a mais polêmica. Então assim, ó, um dos grandes problemas que pode estar acontecendo, isso eu entendi, e ela estava explicando isso para as pessoas em outros vídeos meus. A tua empresa pode estar passando por alguma instabilidade econômica. E da onde eu tirei essa informação? Eu estava olhando sobre todos os sites, tá, dos bancos, eu dou uma olhada sobre as configurações, perguntas e respostas, e especificamente no do Inter, diz que quais são os critérios de análise do Inter vai ser
tempo de carteira de trabalho, a margem e a estabilidade do empregador. Não tem lógica isso que ele falou? Tem muita lógica. O que adianta o teu salário ser descontado de uma empresa que está passando por uma instabilidade econômica? Gente, eu já trabalhei numa empresa que passava por grandes instabilidades econômicas. Grandes. A gente não conseguia pagar o salário dos funcionários em dia, a gente atrasava a guia de FGTS. Quando a pessoa era demitida, a gente pagava as guias de FGTS tudo de uma vez só. Então, as empresas, elas vão lidando com as circunstâncias que não tá. Então, tem que entender, de repente, tua empresa não tá tranquila financeiramente para poder fazer esse tipo de operação. E o banco vai negar. Por quê? Se der um empréstimo para ti e a empresa fechar, quebrar, qualquer coisa do tipo, quem é que vai ficar devendo? Tu no teu CPF. Vai estar com aquela bolha, mas o banco quer receber. Então, ele vai avaliar também as empresas. Não é que o empregador, o teu patrão, vai poder cancelar o empréstimo. Ele não pode fazer nada. Mas aí o banco vai analisar também o empregador. Então isso pode ser um problema para ti. Pode ser um dos problemas que não está oferecendo crédito. Eu não estou dizendo para todo mundo, não, eu estou dizendo são coisas que está escrito dentro do próprio site oficial dos bancos. E a gente analisa e é claro que tem lógica que ele está falando. Agora eu vou te falar coisas que tu pode fazer para facilitar. Bom, abre conta nos bancos. É ruim, né? Pega os bancos digitais, por exemplo, Nubank. O PicPay tem um link na descrição do vídeo. Se quiser me ajudar com indicação, clica no do PicPay, que já está ofertando crédito. Itaú. Esses bancos, eles vão te ajudar. Tu já vai fazer um pré-cadastro, tu já vai cadastrar tua conta, e aí na hora que o teu CPF pingar lá na carteira de trabalho digital, o que vai acontecer? Automaticamente tu vai receber a oferta de crédito, porque o banco já vai ter os teus dados. Como não tá dando transparência, tu vai o quê? Tu vai pular etapas. Então, uma das facilidades é essa. O próprio Banco Inter, ele já desenvolveu dentro do aplicativo, tu consegue ver, mas tu não consegue emitir ali. Por quê? Porque tem que tirar lá na carteira digital de trabalho. E a própria Nubank já informou que essa opção vai estar disponível no aplicativo. Então, assim, vê os bancos que tu mais queres ter essa conta aberta e já abre a conta para facilitar. Tenta abrir digitalmente. O Itaú, o Santander, tá tudo no link na descrição desse vídeo. Tu pode abrir a conta tu pode abrir as contas nos links que está na descrição desse vídeo. Já abre, facilita, abre digitalmente que não tem tarifa. Esse é o ponto. Abre contas que não tenham tarifas. Porque aí depois que deu o movimento, não vê as propostas que tu gostaria, tu encerra ela digitalmente e ponto. É uma dica que eu te dou que de repente seja valiosa para ti. E a última, se tu chegou até esse vídeo e tu ficou interessado, é por que o livramento, Vinícius? Gente, assim, esse empréstimo, a taxa não tá sendo legal. Poucas pessoas estão me falando uma oferta de 1,90, 1,85. É tudo de 3 para cima. Inclusive, tem pessoas que já me mandaram as propostas, receberam e assinaram de 6% ao mês. Gente, isso não existe. Aí eu tô falando contigo, que é trabalhador, que tem recolhimento de FGTS todo mês. Tu vai atrelar a tua multa rescisória a esse empréstimo? O teu FGTS está parado. Ou, Vinícius, mas o meu FGTS está bloqueado. Ele tá bloqueado. Ele tá bloqueado. Beleza. Tu já trabalhou 1 ano desde que tu fez a antecipação? Já. Antecipa de novo, cara. Quando vê, tu nem precisa de empréstimo. Vinícius, tu não para de falar em antecipação de FGTS. Gente, mas vocês que não estão recebendo proposta ou que estão fazendo uma proposta de 6% ao mês, 5%, 4%, já é uma loucura. Eu vou deixar o link aqui na descrição também da Clau Express. A Clau Express tu vai clicar e tu vai cair direto no atendimento do WhatsApp da Clau Express. E tu vai conversar com eles. São atendimento humano. Eles fazem antecipação de FGTS. Antecipa. Quando vê, tu nem precisa de empréstimo. Quando vê, tu tem lá um saldo de 1.000, 2.000, porque tu já... Olha só, olha o cálculo. Tem pessoas que já trabalharam 15 anos de emprego aqui. Beleza. Estão trabalhando já faz 10 anos. Mas eu já desbloqueei meu saldo de FGTS. Primeiro, ele não rende nada ali dentro. Vinícius, mas eu acho nada a ver esse negócio de eu pegar o meu dinheiro, que é meu, tá? E pegar com desconto, tá? Beleza, não, tranquilo. Tu vai pagar esse empréstimo da SLT com que dinheiro? O teu ou de outro? Então é mais fácil pra ti pegar e pagar uma parcela alta de empréstimo, tirando do teu mensal, tua renda mensal, perigando depois, se tu é demitido, ter aquele saldo sempre aumentado, porque tu não vai estar empregado, e ter uma prestação por mês do que tu deixar o teu dinheiro parado lá ganhando
3% ao ano. Cara, às vezes com o teu dinheiro lá, tu trabalhar com o teu dinheiro dentro do FGTS, tu consegue fazer outras coisas. Tu consegue sacar esse dinheiro e comprar um carro, uma moto, eu não sei o saldo que tu tem. Pagar a fatura do teu cartão de crédito, tá pagando com 10% ao mês. Então assim, ó, pensa nos juros que tu paga. Ai, qual é a taxa então dessa antecipação? De 1,29% até 1,79%. Tu pode fazer a partir de R$ 250 a antecipação do FGTS. Então assim, ó, eu te digo que é um livramento, porque se tu chegou nesse vídeo até aqui é porque tu te interessou. Se tu te interessou, clica e tu mesmo conversa com eles e vê se vale a pena. É melhor do que tu fazer essa loucura desse empréstimo. Cara, se tu fechar com uma taxa de 3,5% ou 3% ao mês, em 2 anos e meio tu pagou o dobro do empréstimo. E se tu fizer uma antecipação de 10 anos, tu não vai pagar o dobro do empréstimo. Então, e outra, se tu fizer essa antecipação, tu não tem aquela parcela todo mês ali te incomodando. Aí, ó, é FGTS e Cloud Express. Eles que se envivam. Tu pega o teu dinheiro e tu não vai ter a prestação. Aí tu vai ter aquele teu respiro financeiro, tu vai poder fazer os que tu queres fazer. E tu não vai ter nenhuma prestação por mês para pagar. Então, por isso que eu digo que é livramento, cara. Eu não sou a favor desse empréstimo CLT, mas eu tenho que dar informação, porque tem muitas pessoas procurando. Eu espero que você chegou até aqui, tenha gostado, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e ajuda o mundo dos bancos a crescer. Valeu!